Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Coutinho, eu sou mestre em Direito e esse é o canal Civilize-se. Hoje nós vamos terminar de fazer os comentários da prova do 31º exame da OAB do ano de 2020. Essas duas últimas questões que nós vamos comentar, elas tratam do direito sucessório e do regime de bens. E aí, antes da gente analisar essas questões, eu queria deixar uma dica para vocês que vão fazer a prova da OAB ou que estão treinando para a prova da OAB, que é sempre que envolver esses dois tipos de direito, seja direito de família, principalmente no regime de bens, ou direito sucessório, que vocês façam do lado do problema anotações sobre as datas, montante de bens, que tipo de regime que é, porque com certeza quando o examinador coloca ali datas, valores, tipo de bens, as alternativas elas vão envolver alguma coisa referente a isso. É claro que se vocês tiverem o hábito de anotar, isso é legal em todas as questões, mas deem uma atenção especial para as anotações quando se tratar de direito sucessório ou regime matrimonial, ok? Vamos começar então a analisar a penúltima questão do 31º exame. Arnaldo faleceu e deixou os filhos Roberto e Alvo. No inventário judicial de Arnaldo, Roberto, devedor contumaz na praça, renunciou à herança em 5 de novembro de 2011, conforme declaração nos autos. Considerando que o falecido não deixou testamento e nem dívidas a serem pagas, o valor líquido do montante a ser partilhado era de R$100 mil. Como eu disse no começo, já é uma coisa para se anotar, o montante aí do patrimônio que vai ser dividido, R$100 mil. Bruno é primo de Roberto e também seu credor no valor de R$30 mil. No dia 9 de novembro de 2019, anotem essa data aí, ou prestem atenção nessa data, Bruno tomou conhecimento da manifestação de renúncia supracitada e no dia 29 de novembro de 2019, procurou um advogado para tomar as medidas cabíveis. Sobre esta situação, assinale a afirmativa correta. A questão aqui, ela envolve direitos sucessórios e principalmente o Instituto da Aceitação. Essa questão, ela exige um pouco mais do candidato, porque ela vai exigir que vocês lembrem espécies de aceitação e o prazo que isso é possível ser feito. Então, vamos começar primeiro a entender como que vai abrir a sucessão? Segundo o princípio da Cesini, assim que a pessoa falece, a sua herança, ela se transmite automaticamente para os seus herdeiros. Isso porque não existe direito subjetivo sem titular. Como isso não pode acontecer, o nosso ordenamento jurídico, ele cria uma ficção jurídica de que no mesmo instante em que a pessoa falece, automaticamente os seus herdeiros, eles passam a ser titulares dos direitos sucessórios. Então percebam que a aquisição dos direitos hereditários, ela ocorre de forma automática. O herdeiro não precisa aceitar ser titular desses direitos. Mas a continuidade da condição de herdeiro, esse sim depende de aceitação. Então vamos repetir. A aquisição dos direitos por herança ocorre de forma automática. No mesmo instante em que o de cujus falece, ele transmite automaticamente sua herança aos herdeiros. A manutenção da condição de herdeiros é que depende sim se os herdeiros querem ou não aceitar. A aceitação, ela é aquele instituto jurídico pelo qual o herdeiro declara que aceita continuar com essa condição de herdeiro adquirida lá no momento da morte do de cujus. E a aceitação, ela pode acontecer de duas espécies. Ela pode ser a mais comum, que é a aceitação direta, que é aquela em que o próprio herdeiro manifesta a sua concordância, manifesta a sua anuência em adquirir aqueles bens. Mas ela pode ser também de forma indireta, e aí ela pode ocorrer de 4 formas. Primeiro, ela pode ocorrer pelos sucessores, então é aquela situação em que o herdeiro do de cujus falece antes de manifestar se aceitou ou não a sua condição. Então esse instituto, essa aceitação passa para os seus sucessores. Então são os sucessores que irão aceitar em seu nome. Toda vez que se falar em aceitação indireta, pensem que alguém vai aceitar em nome do herdeiro. A outra forma que eu posso ter de aceitação
indireta é aquela feita por mandatário, desde que ele tenha poderes especiais. Eu posso ter também a feita pelos tutores e curadores, nos casos dos incapazes, e a que vai nos interessar, aquela em que é possível que os credores do herdeiro, quando a renúncia for lesiva aos seus direitos, que eles possam aceitar em nome do herdeiro. Isso está previsto lá no artigo 1813 do Código Civil, que depois a gente vai dar uma lida, mas esse artigo diz que quando a renúncia de um herdeiro for lesiva a interesse de credores, os credores podem requerer ao juiz, então é através de autorização judicial, que eles se habilitem, habilitem seus créditos no inventário e que eles aceitem a herança em nome daquele herdeiro que é o seu devedor. Aqui, o que eu queria que vocês atentassem também é que o prazo para que os credores possam habilitar, requerer ao juiz e habilitar esse seu direito na herança é de 30 dias a contar do do conhecimento da renúncia em favor do credor. No enunciado nós vimos que o devedor ele renuncia numa data e o credor, que é o primo dele, toma conhecimento em outra data, no dia 9. Então, essa data, a partir desse dia, começa a contar 30 dias para que os credores possam habilitar. No caso, o primo, que é o credor, possa habilitar o seu direito nos inventários. Vamos deixar mais claro, então. Pelo enunciado, é possível que o devedor aceite em nome do credor, mas vamos ver aquilo que tinha que ser chamado a atenção. Então, o Arnaldo, que é o pai, que é aí o de cujos, ele tinha 2 filhos e ele deixou um montante de 100 mil reais. Um desses filhos, que é o Roberto, ele é devedor e ele faz uma renúncia. Lembra que eu pedi para atentar a data? Ele renuncia à herança do seu pai no dia 5 de novembro. O seu credor, que é o seu primo, Bruno, ele toma conhecimento dessa renúncia no dia 9 de novembro. Nós vimos que ele tem que se habilitar, é possível ele se habilitar para receber em nome do devedor em 30 dias do conhecimento. Então, o Bruno, que é o credor, ele terá até o dia 9 de dezembro para habilitar, através de autorização judicial, o seu crédito aí na herança. Tem que se lembrar também aqui que o credor faz jus a receber até o montante do seu crédito. Ou seja, ele não vai receber o total da herança do devedor renunciante. Ele vai receber até aquilo que era até o montante do seu crédito. Então, aqui, embora a questão não peça esse valor, eu acho que é interessante a gente explicitar um pouco mais, elucidar um pouco mais como vai acontecer. Então, o Arnaldo de Cujos faleceu tendo um patrimônio de 100 mil reais e tinha 2 filhos. Cada filho vai receber aí um montante de 50 mil reais. Um desses filhos devia 30 mil reais e ele renunciou à herança. Então, o seu credor, quando se habilitar na herança, ele terá direito de receber 30 mil reais. Os demais, o remanescente, então os 20 mil reais que vão sobrar, vão ser devolvidos para o monte partilhável. Então, nesse caso, lembrar sempre que o credor jamais vai receber o total do valor da herança do devedor. Ele vai receber até aquilo que é o seu crédito. Vamos agora, então, analisar as alternativas, lembrando sempre que eu começo a comentar pelas erradas e depois a gente vê a certa e a fundamentação do porquê ela é correta. Vamos lá? Alternativa A. Em nenhuma hipótese, Bruno poderá contestar a renúncia da herança feita por Roberto. Nós acabamos de ver que quando a renúncia do herdeiro for lesiva aos credores, que no caso é o que acontece com o credor aqui, ele pode sim, com autorização judicial, habilitar o seu crédito na herança e aceitar em nome do devedor. B. Bruno poderá aceitar a herança em nome de Roberto, desde que o faça no prazo de 40 dias seguintes ao conhecimento do fato.
Então, essa era a particularidade que eu falei para vocês na questão, que tornava ela um pouco mais difícil, porque o candidato tinha que lembrar que, além de ser possível que o credor aceitasse em nome do herdeiro devedor, o prazo para isso era de 30 dias e não de 40. Isso está previsto lá no artigo 1813. Letra C. Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto, recebendo integralmente o quinhão do renunciante. Eu falei para vocês que, ainda que seja possível que o credor possa aceitar em nome do herdeiro devedor, ele só vai receber até o montante daquilo que lhe é devido, sendo o resto entregue ao monte partilhável. Então, aonde está o erro dessa questão? O credor não vai receber integralmente o quinhão do renunciante, somente aquilo que ele tem direito. E a alternativa correta, Bruno poderá, mediante autorização judicial, aceitar a herança em nome de Roberto no limite de seu crédito, que é exatamente o que diz o artigo 1813, que eu sugiro que vocês, se estiverem estudando, deem uma lida, para que vejam que é exatamente isso. É possível, tem que haver autorização judicial e ele vai receber no limite de seu crédito. Vamos para a próxima. Aldo e Mariane são casados sob o regime da comunhão parcial de bens desde setembro de 2013. Em momento anterior ao casamento, Rubens, pai de Mariane, realizou a doação de um imóvel à filha. Desde então, a nova proprietária acumula os valores que lhes foram pagos pelos locatários do imóvel. Então, vamos parar aqui um minutinho a leitura. O que vocês já deveriam anotar aí, grifar, destacar de alguma forma. Que eles são casados pelo regime da comunhão parcial de bens e que ela recebeu, num momento anterior ao casamento, um bem em doação. Continuando a leitura. No ano corrente, alguns desentendimentos fizeram com que Mariane pretendesse se divorciar de Aldo. Para tal finalidade, procurou um advogado, informando que a soma dos aluguéis que lhe foram pagos desde a doação do imóvel totalizava R$150 mil, sendo que R$50 mil foram auferidos antes do casamento e o restante após. Mais uma informação importante para vocês. Então, os rendimentos desses imóveis, os aluguéis desses imóveis, totalizam R$150 mil. 50 mil ela recebeu antes de se casar e 100 mil ela recebeu na constância do casamento. Mariane relatou ainda que, atualmente, o imóvel se encontra vazio, sem locatários. Sobre essa situação e diante de eventual divórcio, assinale a afirmativa correta. Essa questão, ela trata do regime da comunhão parcial de bens. Então, aqui a gente tem que lembrar o que é o regime da comunhão parcial de bens. É aquele que determina que os bens que os nubentes tinham a se casar, então os bens anteriores ao casamento não se comunicam, eles vão fazer parte aí do patrimônio exclusivo ou particular de cada cônjuge, e ele prevê que os bens que são adquiridos na constância do casamento, eles vão ser partilhados numa eventual dissolução. Então, no regime da comunhão parcial, nós podemos identificar 3 montantes de bens. Os bens pertencentes exclusivamente ao marido, os bens pertencentes exclusivamente à esposa e os bens que vão integrar o patrimônio comum. E aqui o candidato tinha que tomar muito cuidado, porque para chegar na resposta correta, havia necessidade de se interpretar o artigo 1659, inciso 1 do Código Civil, que diz quais são os bens exclusivos de cada cônjuge, junto com o artigo 1660, inciso 5, que vai definir ali o que é que integra a comunhão de bens, o que é que integra o montante conjunto dos nubentes. O artigo 1659, ele diz que não integram a comunhão os bens recebidos, herdados ou doados para aquele cônjuge. Então, a doação aqui não foi uma doação conjunta, foi uma doação que o pai fez para ela. Então, esse bem imóvel que foi doado, ele pertence exclusivamente à esposa. No caso, é a Mariane. Vamos dar uma olhada nos artigos, a leitura dos artigos, fazendo a combinação, para que depois a gente faça aí o comentário
das alternativas. O artigo 1659.1, ele diz lá: excluem-se da comunhão os bens que cada cônjuge possuirá ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Mas o artigo 1660, inciso 5, ele diz lá: entram na comunhão. Inciso 5, os frutos dos bens comuns, frutos e rendimentos, né? Ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Então, o que a gente tira dessa interpretação conjunta? Os bens, no caso aqui era um apartamento, não se comunicam, mas os rendimentos desse bem, percebidos na constância do casamento, estes sim se comunicam. Então, analisando a questão, nós vimos que esse bem que a Mariane tinha, ele teve um rendimento aí de 150 mil reais, 50 mil foi antes do casamento. Então, esses 50 mil não vão entrar na partilha, na dissolução. Mas 100 mil foram recebidos na constância do casamento. E os rendimentos desses bens, ainda que particulares, os rendimentos se comunicam. Portanto, o Aldo terá direito, sim, a 50% desse valor de 100 mil reais. Ele terá direito aí no divórcio, na dissolução, a 50 mil reais, frutos do imóvel que é exclusivo da Mariane. Vamos analisar as alternativas, então, e ver qual era a correta. Alternativa A. Quanto aos aluguéis, Aldo tem direito à meação sobre o total dos valores. Não. Aldo tem direito à meação dos valores que foram percebidos durante a constância do matrimônio. Ao total, não. Aquilo que a Mariane recebeu antes de se casar é exclusivamente dela. Alternativa B. Tendo em vista que o imóvel alocado por Mariane é seu bem particular, os aluguéis por ela auferidos não se comunicam com o Aldo. É exatamente o oposto, né? O imóvel realmente é só dela, pelo artigo 1659, ele é um bem particular, mas os aluguéis auferidos durante a constância integram, né, a comunhão. Letra D, ou alternativa D. Aldo faz jus à meação tanto sobre a propriedade do imóvel doado a Mariane por Rubens, quanto sobre os valores recebidos a título de aluguel desse imóvel na constância do casamento. Não, a gente acabou de comentar, né? O imóvel é só da Mariane, ele não vai entrar aí na partilha dos bens, não vai entrar na dissolução, é uma propriedade exclusiva dela, mas os valores percebidos na constância serão partilhados com Rubens. Então, essa aqui dava para descartar. Sobrava a alternativa C. Aldo tem direito à meação dos valores recebidos por Mariane durante o casamento a título de aluguel, que é exatamente a interpretação do artigo 1659 em conjunto com o artigo 1660. Então, alternativa certa, correta, letra C. Com isso, nós terminamos os comentários do 31º exame da OAB. Espero que eu tenha ajudado. E no próximo vídeo nós vamos dar início, então, aos comentários da prova, do 30º exame da OAB. Até lá!